Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Eu queria, aproveitando que estamos no final do ano, eu quero. Nunca diga eu queria, eu vou tentar. Eu quero falar nessa manhã sobre a vida, sobre a edificação da nossa vida. Há uma música no mundo que ela tem um fundo de verdade, que diz que é preciso saber viver. É isso mesmo. Porque a vida, ela parece longa, mas não é tão longa não. Não é tão longa não. Eu nunca esqueço de ouvir Oscar Niemeyer, com um ateu, confesso, com 100 anos de idade, esse homem que construiu Brasília, que fez aí construções mundo afora, famosíssimo. O repórter perguntar para ele: o que o senhor me fala da vida? Porque ele estava fazendo 100 anos. E ele diz assim: tudo que eu posso falar é que a vida é muito curta, né? Só que a vida é curta e não pode ser pequena. Esta é a verdade. Ela é curta, ela é tão boa que não pode ser pequena. E o desenhozinho animado, né, que eu já falei aqui, é o Smurf, né? Não me lembro nunca os personagens, mas um está tão decepcionado, tão depressivo. Não adianta fazer mais nada, porque falando para o outro, né? Enfim, muito para baixo, muito numa deprê, porque um dia, dizia ele, um dia a gente morre. E aí o outro falou assim: é verdade, mas em todos os outros, não. Então, enquanto você não morre, em todos os outros, tem que aprender a viver. E como a Bíblia é a nossa base, eu queria falar sobre a casa, sobre a rocha e sobre a casa na areia. Porque a vida vai depender, é como esse prédio aqui, é como a sua casa. A permanência dela vai depender da base, vai depender do alicerce que é feito. O que você está vivendo hoje, seja bom ou seja ruim, é uma plantação que aconteceu lá atrás. E o que você vai viver no futuro é uma plantação que você pode fazer agora. Todos nós, por inexperiência ou por inobservância, que é pior, não é? Tem gente que tem experiência, mas não observa as coisas. Então acabou plantando sementes que não foram boas, acabou edificando sobre alicerces falsos ou fáceis de fazer, e hoje estão colhendo problemas que não deveria estar. Mas uma vez que planta-se, a tendência é colher o que você plantou, né? As edificações, porque esta parábola de Jesus, né, ela foi contada por Jesus no final do maior sermão pregado em todos os tempos, que foi o sermão da montanha, e ela nos encoraja a viver uma vida de fé e obediência à palavra de Deus. Coloca uma coisa no seu coração: uma vez que você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, daí para frente, quem vai reger a tua vida é o Espírito Santo, pelo menos é o que deve, é o Espírito Santo de Deus através da palavra, né? Então ela nos encoraja, quem ouve e segue esses ensinamentos vai se dar bem na vida, porque a casa sobre a rocha é importante que a gente tenha noção de que nós precisamos construí-la. Mas antes, porém, nós vamos ler a passagem de Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, vai do 24 ao 29. Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro dos evangelhos, no capítulo 7, ali está terminando o sermão da montanha, e ele conta esta pequena grande parábola, e depois ele aborda ela novamente lá em Lucas no capítulo 6, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas Mateus capítulo 7, versículos a partir do 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou. Por quê? Porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, né, que construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu com ela? Da mesma forma, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína.
E quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Isso porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas que apenas escreviam, mas não viviam o que escreviam. Então está aí a passagem em Mateus sobre isso. Olha, queridos, o ser humano tem uma mania, o ser humano tem a mania de querer ir sempre pelo lado mais fácil, e às vezes o lado mais fácil é o mais bonito. Interessante isso. Lá na minha terra, aliás, quem não gostaria de ter uma casa na praia, né? Uma casa na praia. Já foi uma questão de status, né? Ter uma casa na praia. Lá na minha terra, lá no Ceará, quando eu estive lá há anos atrás, eu pude constatar que em algumas praias do Ceará, casas lindas que tinham sido construídas na praia, na areia da praia, pertinho ali, o camarada sentava lá na sua varanda e as ondas quase batiam na parede da casa. Ok. Outras que estavam afastadas, coisa de 100 metros afastadas da praia. Hoje essas casas já não existem mais. Por que não existe? Porque elas foram fundamentadas sobre a areia. Eram bonitas, era status. O fulano, o doutor fulano tem uma casa de praia. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Então, por que elas caíram? Por que elas ruíram? Porque o alicerce tinha sido fundamentado sobre a areia. Às vezes acontece na nossa vida também. A gente quer ir pelo lado mais fácil, né? Porque construir casa na areia é fácil de cavar, é uma construção mais barata. Lembram tinha um camarada que já não é mais vivo, chamado Sérgio Naia, construiu prédios no Rio de Janeiro e com areia da praia e em terreno arenoso? Os prédios caíram, mataram pessoas, foi um problema seríssimo na época, porque esses prédios haviam sido construídos numa base insólida. Então, na vida pessoal de cada um de nós, também tem isso. Nós precisamos observar. Lá na minha terra tinha um provérbio que dizia assim: quem vê a barba do seu vizinho arder, que ponha a sua de molho. Às vezes nós vemos pessoas e a gente dá vontade de ir lá e abrir a cabeça dessas pessoas para dizer: olha, pelo amor de Deus, não faça isto, não faça isto. Nós pastores, nós enfrentamos no dia a dia, vendo pessoas, meninas, jovens, irmãos, fazerem coisas que a gente fala assim: meu Deus, o que passa na cabeça dessa pessoa? Já falamos aqui e aproveito para falar nessa manhã para os jovens que aqui estão. Às vezes uma menina vê a mãe sofrer a vida inteira com um camarada que espancava ela, que bebia, que usava drogas, que fazia a família sofrer, e aí daqui a pouco ela começa a namorar um camarada pior do que o pai, entendeu? Pior do que o pai. Aí ela pensa assim: não, mas comigo não vai acontecer. E aí você fala: não se envolve com aquela pessoa, que ela é assim, assim, assim. E ela fala: não, mas quando casar melhor. Deixa eu lhe dar uma notícia, triste, que quando casar vai piorar. Esta é a verdade. Porque enquanto está namorando, ainda tem o romantismo. Enquanto está namorando, tem flores, tem rosas, tem promessas, tem passeio. Depois que casa, acabou. E não se iluda, nós que não éramos crentes, na época que eu me converti, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, talvez os seus também, naquele tempo que não tinham sabedoria adquirida numa universidade, nunca pisaram, nunca sentaram numa carteira de escola, mas eles aprendiam na faculdade da vida. Eles diziam sempre o seguinte: meu filho, olhe para o rapaz, olhe para a moça. Se for um bom filho, a possibilidade de ser um excelente marido é grande. Se for uma boa filha, a possibilidade de ser uma excelente esposa é grande. Mas se desrespeitar os pais, se desrespeita as pessoas mais importantes da vida, que é o pai e a mãe, vai desrespeitar o marido, vai desrespeitar a esposa. Mas hoje não se observa essas coisas. E constroem casa sobre fundamentos falsos, sobre areia, porque é bonitinho, porque está apaixonado, porque isso, por aquilo. Meu filho, construa casa sobre a rocha. O que significa rocha na Bíblia? Rocha na Bíblia significa sobre Jesus.
Ele é a rocha, é a pedra principal, é sobre ele. Se ele aprovar, amém. Se não aprovar, pode ser o mais bonito do mundo. Não, se ele aprovar, eu compro. Se ele não aprovar, eu não compro. Se ele aprovar, eu vou viajar. Se ele não aprovar, eu não vou. E a Bíblia ainda diz assim, em vez de vocês dizerem, amanhã nós iremos a tal lugar, e lá compraremos, venderemos, negociaremos, faremos isso ou aquilo. Diga assim, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, aí amanhã nós iremos e faremos tudo isso. Então a casa tem que ser edificada sobre a rocha e jamais sobre areia. E mais para algumas pessoas, Jesus falou isso para várias pessoas. No final do maior sermão pregado em todos os tempos. Umas creram, outras não. Umas colocaram isso na vida e pode ter certeza que se deram bem. Outras apenas ouviram e não colocaram em prática e se deram muito mal. Nós estamos chegando no final do ano para começar o novo ano. Aonde você quer construir a sua casa? Quer com facilidades? Facilidades? Facilidade é o seguinte, eu faço quando eu quero. A vida é minha, o pastor não precisa interferir nisso, não precisa de igreja. Quando der eu vou na ceia, quando não der eu não vou. Quando eu estiver meio cansadinho, eu não vou. Quando eu tiver a fim de fazer, eu faço. Quando não, não. Isso é construir casa na areia. Casa na areia. Nós vemos expressões hoje, não é que elas nunca existiram. Existiam, só que hoje a gente fica sabendo mais rápido, por causa das redes sociais. Antigamente, quando acontecia um problema numa igreja, era local. Só os irmãos da igreja e alguns vizinhos ali sabiam. A menos que a cidade fosse pequena e se espalhavam mais rápido. Mas hoje não é a cidade que fica sabendo, é o mundo. A pessoa coloca lá, afastado da igreja, não de Deus. Isso é uma das frases. Estou afastado da igreja. Me libertei desse sistema religioso, mas eu não estou afastado de Deus. É a mesma coisa de uma bateria dizer, eu sou bateria, só não vou estar no carro. Daqui a pouco vai ser uma bateria que não serve para nada, a não ser para ser jogada fora, porque contamina o ambiente. Bateria tem toxicidade, então contamina. Agora, se ela estiver no carro, a gente usa ela durante muito tempo, ela vai descarregando, o dínamo, o alternador mantém a carga dela, e assim vai até quando ela morrer. Esta é a verdade. Até quando morrer. Agora, quando não, no começo parece que vai tudo bem. Tudo bem, tira a bateria ali, coloca uma lâmpada, perfeito. Volte lá daqui 1 hora para você ver o que acontece. Ela vai diminuindo, ela vai apagando, e acabou. Lembre-se sempre, Jesus disse, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Mas se o sal se tornar sem sabor, insípido, presta mais para nada, a não ser para ser jogado, e pior, pisado pelos homens, né? Isso é muito grave, isso é muito mal. Então, nós não estamos aqui para construir casa na areia, nós queremos construir na rocha. Construir na rocha é uma construção mais cara. Construir na rocha às vezes nos machuca, porque tem que quebrar rocha, tem que bater, tem que furar, tem que dinamitar muitas vezes para fazer uma coluna, a base de uma coluna, mas quando ela está pronta. Note aqui que sobre ambas as edificações, as casas, sopraram os ventos. Vieram as intempéries. Não pense que é porque você vem para a igreja que os problemas acabaram. Não, eles vão vir. Vão vir assim como vem para o ímpio. Só que lá parece que está tudo muito bonitinho. Tudo é a casa de praia, com varanda, maravilhosa. Mas quando as ondas vêm e batem sobre ela, ela cai. Está tudo muito lindo, as fotos de Facebook, já viu como no Facebook todo mundo é feliz, todo mundo sai sorrindo, todo mundo é lindo, quem é feio só tira a foto do pescoço para cima, mas está todo mundo sorrindo e feliz. Mas daqui a pouco, quando é o efeito dominó, cai uma pedrinha, desmorona tudo, a mulher vai embora, o cara se mata na bebida, o homem vai embora, a mulher se arrebenta na prostituição. Sempre acontece essas coisas, porque não tem base sólida. Mas aquele que constrói a casa na rocha, os ventos vêm, os problemas vêm, mas a casa não rui, a casa não cai. Esta é a verdade. Por que isso?
Porque a nossa casa não está fundamentada em pessoas. A nossa casa não está fundamentada em coisas materiais, em carro, em casa, em bens, em terrenos, em mulheres, em homens. Não está fundamentado nisso. Está fundamentado em Cristo, e esse ninguém pode derrubar. Ok? Você não pode obrigar alguém a gostar de você. Você não pode obrigar alguém a te querer. Mas isso não interessa quem seja. O importante é que Cristo nos quer. Essa é a verdade. Ele diz, jamais lançarei fora aqueles que vêm a mim. E a palavra nos garante que ele não lança fora os que a ele vêm. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Ouvir a palavra de Deus é importante. Mas tem a sequência. Aquele que ouve e pratica. Porque tem gente que ouve. Ouve que é uma beleza. Mas não pratica. Sabe aquele filho que o pai fala? Aquela filha que a mãe fala? E a bichinha dá ouvido. Mas quando a mãe vira as costas, ela não faz nada daquilo? Não faz nada daquilo? Então a palavra está dizendo, o Senhor dizendo, ouve as minhas palavras e as pratica. Nós temos que ouvir e colocar em prática. Irmãos, não existe nada mais valioso, não existe nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Isso não é um livro qualquer. Levou aí mais de 1.500 anos, por cerca de 40 autores, para ser escrita. Você nunca parou para pensar nisso? Que esses autores de livros que vendem milhões de livros até ou menos, é um carinha só que escreve um livro e ele vai ali dentro de um tema, vai escrever um livro sobre autoajuda, vai escrever um livro sobre saúde, vai escrever um livro sobre filosofia, vai escrever um livro sobre determinado assunto. É um carinha escrevendo e leva tempo para isso, para não desfocar o assunto. Agora pensa num livro escrito por mais de 1.500 anos, por mais por 40 autores em média, e olha a discrepância entre um e outro. Um rei, um pastor de ovelha, um profeta, pescadores, gente totalmente, humanamente falando, intelectualmente falando, de uma discrepância imensa de um para o outro. E, no entanto, esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e não entra em atrito consigo próprio. É a palavra de Deus. O versículo que eu não me canso de citar, e a propósito eu gosto de citar, que é o que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, aonde você quer construir a sua casa? Vai entrar 2024. 2024. As pessoas começam a fazer promessas. Esse ano eu vou emagrecer. As promessas a maioria delas em 15 de fevereiro já não lembram mais das promessas. Até não, no máximo sobrevive até 15 de fevereiro esse ano. Será que alguém já planejou alguma coisa aqui para 2024? Sentar, pegar uma folha, colocar lá 2024. Aí você vai ticando. 2024, vou emagrecer. Ou tem alguém que diz, vou engordar, porque os magrinhos querem engordar. Então pode ser que você faça planos. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou ser um marido melhor. Esse ano eu vou ser uma esposa melhor. Esse ano eu vou ser um filho melhor. Eu não sei se você fez esses planos, né? Mas se você fez, fundamente tudo isso sobre a rocha. Pode ser que alguém tenha colocado, esse ano de 2024 vou casar. O Caio já olhou para mim e já sorriu. Já sorriu. A mãe ali. Pois é, vai que você fez esses planos. Fundamente sobre a rocha que é Cristo. Para de construir sobre areia. Coisas fáceis. Se acomodar com coisas pequenas. Coisinhas. Ontem eu estava conversando com os jovens ali embaixo, batendo um papo com eles, e eu estava falando, acho que para o Igor, para alguns meninos aí, que a cultura brasileira é um caso sério, né? Os pais, eles começam a dizer para os filhos, isso é muito mal, aprende o contrário. Depois que eu aprendi o contrário disso, eu não repito essas coisas. Eu acho que eu nunca fui disso, nunca. Mas os pais é assim, é tudo no diminutivo, parece uma coisa carinhosa, mas é no diminutivo. Eles falam assim,
meu filhinho, conclua seus estudinhos, que é para você ter o seu empreguinho, e você pagar você casar, ter sua mulherzinha, seus filhinhos, e você pagar suas continhas. Você já viu aí que é tudo assim, espremendo e diminuindo, é tudo na coisinha. Deus chamou a gente para coisas grandes, porque a primeira coisa que Ele fez foi o que o homem não podia fazer. Ele nos resgatou das garras do inimigo e nos transportou para o reino do seu Filho. É coisa grande. Reino de Deus é coisa grande, irmãos. Reino de Deus não é coisa pequena. Reino de Deus é insondável, incalculável, inimaginável. E você pode viver parte disso aqui na terra, porque Jesus mandou os discípulos anunciarem: anuncie que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é chegado entre os homens. Mas ele ainda diz: olha como o Filho de Deus é bem-aventurado, que você pode viver isso aqui, e quando você for para a eternidade, ele ainda diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Para aqueles que o amam. Pergunto de novo: você ama a Deus sobre todas as coisas? Porque o mandamento é esse: amar a Deus sobre, acima de todas as coisas, e depois ao próximo como a você mesmo. Então nessa regra é Deus em primeiro lugar, depois você e depois o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Mas tem gente que não se ama. E aí como vai amar o próximo? Não se ama, não se gosta. Aliás, o mundo está cheio disso. É o narcisismo, o amor pelo corpo, mas exagera. Moças lindas morrendo como a gente não foi se ver. Como eu disse, hoje acontece um negócio e todo mundo fica sabendo. Uma moça linda, mas o joelho está gordo, então ela vai fazer uma cirurgia e morre. Ou seja, ame-se, cuide. Amar-se a si próprio também não significa se relaxar. Eu me amo assim do jeito que eu sou, como feito um elefante, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não durmo, eu não me cuido, porque eu me amo. Não, você não está se amando. Você está odiando você. Que vai chegar uma hora que a alma e o espírito que moram nesse corpo aí vão ter que ir embora. Porque você está destruindo a casa que eles moram. Lembre-se sempre, a alma e o espírito têm uma casa chamada corpo. E você tem que cuidar dele. Tem que cuidar. Quantas vezes eu já falei aqui sobre isso? Então ame a Deus em primeiro lugar, depois você. E quando você se amar, a boca fala que o coração está cheio. Você vai... Porque, irmão, você vai amar os outros. Por que que eu, quando eu comecei, na época que eu terminei o curso sobre terapia, como terapeuta naturalista, eu falava muito aqui na igreja. Porque era uma coisa que estava fazendo bem para mim. Faz até hoje. Porque de 9 anos para cá, nós mudamos. Aqui e acolá a gente enfia o pé na jaca, enfim. Mas é aquele dia, é o dia do lixo. Então a gente come um treco lá que a gente não come nos outros dias. Alguns sou radical, não adianta. Não põe refrigerante na minha frente que eu não vou tomar. Ok? E às vezes é até chato. Eu fui numa igreja recentemente e o pastor falou: pastor, terminar aí, nós temos ali um lanche e tal, tem refrigerante. Então, antes que eu entrasse, eu dizia: pastor, agradeço, mas eu não tomo refrigerante. Pastor, eu não sabia. Simples assim, eu não tomo, simples assim. Então, aquilo estava fazendo bem para mim. E aí eu vi algumas coisas, como por exemplo, nós enterramos o nosso querido irmão Carioca, porque ele não bebia água e ele ia deitar e levava 2 litros de Dolly para a beira da cama. Entendeu? Chegou uma hora que o câncer pegou ele. Então, como as coisas eram boas para mim, ok? Ontem eu estava lá em Diadema, e aí veio o rapaz lá vender um chiclete para nós lá no carro, né? E aí, a gente nunca anda com nada de dinheiro no carro, mas dessa vez minha mulher estava cheia da bufufa, tinha R$2 lá, e ela comprou a bala do cara. E ele veio aqui, entregou a bala e com um cigarro na mão. Eu comprei a bala e falei: para de fumar que cigarro faz mal. Ele falou: estou ligado, né? O cigarro dele também estava ligado. Ok? Estou ligado, mas vou continuar fumando. Não é assim? Então, cuidar do seu corpo também significa edificar casa sobre a rocha. E isto é possível, irmãos. Mas as pessoas gostam de facilidade.
Qual é a facilidade que tem para as pessoas que estão com problema de obesidade ao ponto de chegar à morbidez? É faca, amarrar o estômago. É essa cirurgia que está aí que emagrece rapidinho. Pois é, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes não dá. Nós fomos aqui num amigo ali que fez bariátrica, está mais gordo do que antes. Você está entendendo? E ele brinca com isso. Ele fala assim, vou reclamar que o médico fez mal feito. Não é que ele começou a comer o estômago e enlarguece de novo, sem contar que não produz mais os hormônios que antes produzia. Isso aqui é um grande problema. É possível conseguir essas coisas sem precisar disso? Basta querer. E nós temos exemplos aqui, com pessoas que emagreceram 40 quilos. 40 quilos, porque estava apaixonado. Como assim, pastor? Queria conquistar um namorado. Aí vamos lá. Apaixone-se por alguma coisa. Apaixone-se por você. Apaixone-se. E aí você vai fazer caminhada, aí você vai fazer esteira, aí você vai puxar ferro, aí você vai fazer natação, e você vai ficar com o corpo sadio e também com vitalidade. É pecado isso? Nem um pouco, irmãos, nem um pouco. Nem um pouco. Não vai fazer cirurgia, não vai mexer no corpo. Ai, não gosto do meu nariz. Deus fez o teu nariz assim? Agora se tiver um acidente e quebrar o nariz, vai lá arrumar. Mas o nariz, Deus fez certinho com os buracos para baixo. Você sabe por que ele não fez com os buracos para cima? Porque se você saísse na chuva ia encher de água. E também não é chaminé. Então ele fez tudo certinho. Basta você cuidar. Edifique a sua casa na rocha, não na areia. Relacionamentos para 2024. Veja onde você está edificando. É rocha? Vai fundo. É areia? Sai fora. Esta é a verdade. Tinha uma música que os meninos cantavam aí, chuta que é laço. Mas há outros que não são. São bênção de Deus. Você precisa buscar estas verdades na tua vida. Orar, falar com Deus, pedir respostas ao Senhor. Ele dá quando você menos esperar. Entende uma coisa? Se meu filho fala comigo, se o seu filho fala com você, às vezes a gente nem quer dar a resposta, né? Nós temos uma situação que é o seguinte, minha mulher faz muito isso, eu também. Mas a Sofia fala uma coisa, a gente fala assim, depois a gente vê. Depois a gente vê, não está afim de dar resposta naquela hora. Depois a gente vê e a gente espera que ela esqueça e não pergunte mais, né? Mãe, aquilo lá. Depois a gente vê. Às vezes nós perguntamos a Deus e Deus fala, depois a gente vê. Eu não sei se Deus fala isso, mas ele tem resposta. Às vezes ele fala, beleza, assina embaixo. Às vezes ele fala, espera um pouco que você mesmo vai ver. Ou então ele fala, não. E quando ele fala não, é não. Não tem conversa. É não. A menos que você queira insistir por sua conta e risco. Vida profissional 2024. Veja onde você está pisando. Não venda a sua vida por mixaria. Isso é uma questão de inteligência. Para pensar que você vende 30 dias da tua vida para alguém por uma mixaria. Não, querido, você tem capacidade de muito mais. Quem se valoriza vale mais. Quem estuda mais vale mais. Quem lê mais vale mais. Quem se prepara mais vale mais. Quem sabe fazer vale mais. Esta é a verdade. O Roberto trabalha na Honda, ele é funileiro na Honda. Ok. Por que ele é? E trabalha numa multinacional dessa? Porque ele se preparou. Mas aí, alguém que não se prepara, Roberto, amanhã você sai da Honda e chega alguém lá para ocupar o seu lugar. Aí vai preencher o currículo para funileiro, pintor da Honda. Aí pergunta lá, você tem experiência com pintura? Ele fala assim, eu já pintei minha casa, já pinto parede, serve? É reprovado na hora. Tem que ter currículo, dizer eu já trabalhei em tal lugar, eu sei fazer, eu sou assim e eu posso provar isso. Então se prepare para que você tenha uma vida social melhor, para que você tenha uma vida sentimental melhor, né? Porque tem gente que é o seguinte, qualquer coisa serve, porque não tem perspectiva de vida. É assim, nos poucos anos que eu trabalhei de empregado para alguém, foram muito poucos mesmos, né? Eu até não enjeitava emprego, mas enquanto eu estava empregado, no dia de folga eu ia atrás de outro. Interessante que em São Paulo eu estou em São Paulo há mais de 40 anos, eu só trabalhei 6 anos de empregado.
E enquanto eu estava empregado, no dia da minha folga eu ia atrás de outro emprego. Eu nunca saí mais do que um dia para procurar emprego. Sempre arranjava. Acho que naquele tempo tinha mais. E hoje eu também estou vendo que o mercado não está ruim, não. Eu não vejo gente desempregada. Eu vejo gente... Foi, não foi? Perguntam se aqui na igreja tem gente precisando trabalhar porque tem vaga. E não tem, não é verdade? Não tem. O senhor Márcio mesmo lá do sítio está precisando de um casal, paga bem. Não tem, não tem. Então é desse jeito. Valorize-se que pagarão mais caro por você. Esta é a verdade. Então, vamos ficar com essa palavra, edificando a casa na rocha. É mais difícil? Tem que se preparar? Tem. Demora mais para a casa ficar pronta? Demora. Agora você quer fazer barraco? Quer fazer barraco na areia? É facinho. Uma noite você faz um barraco, cobre com um saco de cimento vazio, e quando a chuva vem, derruba tudo, molha você. Agora, casa na rocha, estou falando de forma figurada. Casa na rocha é diferente. Não é qualquer ventinho que derruba, não. Então pega isso para a tua vida, pega isso para a tua família, pega isso como princípio. Você trabalha num local, cresça lá dentro, cresça lá dentro. Os grandes líderes que já chegaram lá em cima começaram realmente baixinho. Começaram como contínuo, que na minha terra se chama, aqui chama-se boy, office boy. Aí começar numa empresa, jovem, começa como office boy que você aprende tudo. Aprende, mas aí vai crescendo lá dentro, até você galgar. Agora, por que muitos não crescem? Porque vão fazer programa na Rádio Peão. Aí não cresce. Na empresa que você trabalha tem uma rádio, chama-se Rádio Peão. A Rádio Peão só fala mal do patrão, a Rádio Peão fala mal da empresa, a Rádio Peão diz que aquela empresa é uma porcaria, e aí o dono da empresa fica sabendo. O que acontece? É um a menos na Rádio Peão. Mas se eu vou me chamar de puxa-saco. E daí, você não é puxa-saco. Você trabalha numa empresa. Você tem que estar ao lado do teu patrão. Foi que nos anos poucos que eu trabalhei, e olha que eu adolescente praticamente, 17 anos, eu comecei a trabalhar de boy numa loja de sapataria e cheguei a gerenciar a loja. Não é incrível isso? O senhor Valdir Barbosa Lima, lá em Fortaleza. Tinha 2 lojas. Eu era boy, contínuo, que a gente chama lá, e eu ia nos cartórios. Tudo naquele tempo não tinha internet. Eu ia nos cartórios para resolver as coisas. Pagar título, retirar título, duplicata, tudo esse negócio. Era eu que fazia. E aí o senhor Valdir me dava a liberdade e eu fazia uma coisa que eu amo. Eu gosto de presentear as pessoas. Ele dizia para mim que eu podia fazer. Então eu chegava num cartório, eu levava um par de sandália. Isso não é subornar ninguém, mas eu dava um presente para quem sempre me atendia lá. O que tu imagina que acontecia? Eu era sempre muito bem atendido. Às vezes eu não precisava ficar lá. Eu dizia, não, depois você volta e pega. Eu fui crescendo, resolvendo as coisas. Com 17 para 18 anos, eu gerenciei uma das lojas. Aí depois eu fui para outras áreas, vim embora para São Paulo, com 20 anos de idade. É crescer naquilo que você está fazendo. Não se acomoda. Não, eu sou aqui da limpeza, sirvo o cafezinho, pro resto da vida tá bom. Não, queira crescer. Deus não tem nada contra você crescer. É no ministério, é na igreja, fica sentado a vida inteira não. Ficar sentado muito tempo cansa, fica obeso espiritual. E aí tem tempo para ficar vendo o defeito dos outros. Imagina que numa empresa está todo mundo correndo, um corre para lá, o outro corre para cá, opera uma máquina aqui, e a máquina, tem umas máquinas que não pode. Ontem mesmo eu conversando com um homem lá em Diadema, na borracharia que eu fui, ele não tem o braço esquerdo, e eu perguntei, amigo, o que aconteceu? Porque o carro dele tem que ser diferente. O que aconteceu? Ele falou, rapaz, quando eu tinha 15 anos, numa prensa, trabalhando com 15 anos de idade, ele está com 60, faz 45 anos, ele disse, na prensa que eu estava trabalhando, a prensa pegou meu braço e, só tem, cortado bem aqui lá, mais ou menos aqui nele, porque descuidou 1 minuto. É uma máquina que você não tem tempo para ficar olhando para a vida de ninguém. Você tem que operar. Quem foi operador de máquina aqui sabe disso. Tem que operar. Preciso. A máquina vem, ela não te espera. E se você virar o olho, ela pode pegar a sua mão.
Então, quando você está ocupado, você não tem tempo de ficar olhando os defeitos dos outros. Agora imagine, chega numa fábrica dessa, todo mundo correndo, trabalhando, e um bonito sentado, olhando. Aí fala, aquele cara tá cansado, aquele cara ali tá dormindo, aquele cara não está fazendo certo. Agora eu duvido que quem está cada um numa máquina tenha tempo de ficar olhando para os outros. Aqui na igreja é a mesma coisa. Você está ocupado, você não tem tempo de ficar olhando o defeito do teu irmão, porque defeito tem. Nós somos uma obra inacabada, nós estamos em construção ainda, inacabada, e nem Deus espera que a gente nunca erre. Ele sabe, lembra-se que nós somos pó, por isso que Jesus nos justifica, porque se dependesse da nossa estado de bonzinho, de fazer tudo certo, pagar a conta em dia, cumprimentar todo mundo com um sorriso, nós nunca passaríamos nem perto do céu. A gente pode não fazer essas coisas lá uma vez ou a outra, mas o Senhor nos justifica. Não estou falando aqui de pagar conta, eu estou falando de vida, porque somos humanos. Mas não adianta ficar olhando. Vai caçar defeito? Em mim? Vai achar. Aliás, eu me lembro de uma boa enquete no programa de rádio, que eu perguntei, se você fosse uma fruta, que fruta você seria? E eu dei 4 opções. Você seria o quê? Uma maçã do amor? Você seria uma laranja, um limão ou uma goiaba? É claro que a maioria disse eu seria uma maçã do amor. Maçã do amor é aquela fruta que você olha, dá vontade de você comer, né? Ou a cor é bonita, o doce ali, ela é brilhosa. Maçã do amor, né? Outros disseram, eu acho que eu seria uma goiaba, pastor. Mas me explique, o que seria uma goiaba? Goiaba é aquela fruta que a gente começa a comer ali. Oh, que goiaba gostosa. De repente a gente acha um bichinho na goiaba. E depois que acha o bichinho, para comer o resto é difícil, não? Tem gente que é assim. Você vai, que legal. Descobre lá um bicho. Aí você fala, meu Deus do céu. Tem gente que é um limão. Você sabe que limão é limão. Limão, ninguém olha para o limão achando que é doce. Limão é azedo. Só que você já sabe que é azedo. O que você tem que fazer com o limão? Espreme ele. Coloca gelo e açúcar e vira uma limonada. E se bater no liquidificador fica melhor ainda. Tem gente que para você conviver com ela, só assim, só espremendo e colocando amor, gelinho, isso significa, colocando amor, paciência, dando uma chacoalhada e você engole. E tem gente que é laranja. Eu acho que eu seria uma laranja. Eu seria uma laranja. Laranja é aquela fruta que você olha para ela e pensa assim, será que é doce? Ou é azedo? Só tem uma forma, experimente. Aí você experimenta a laranja, e você fala, poxa, que docinha. Eu acho que eu seria uma laranja. O meu jeito aqui, o meu zangado aqui. Tem gente que já me chamou de arrogante, sem me conhecer. Ele é muito arrogante. Chupe a laranja primeiro. Experimente a laranja primeiro e você vai ver que eu sou docinho. Amém? Docinho, né, meu amor? Ela está dizendo no sentido figurado, claro. Aleluia. Edifica a sua casa na rocha, queridos. Amém? Edificadores na rocha, vocês estão aí? Edificadores na areia, vocês estão aí? Não vieram, né? Esperto, sabia que eu ia pregar isso hoje. Que Deus nos abençoe, aplauda ao Senhor. Aleluia.